noite, graça e paz. É um privilégio estar com vocês aqui neste momento, na Rede de Homens, para estarmos falando de um tema muito importante: homens comum com um chamado incomum. Nesses dias que nós estamos vivendo do Covid-19, tem nos obrigado a estarmos em quarentena, distante fisicamente, mas graças a Deus, por estes meios veiculares que nós temos hoje, nós podemos estar em contato uns com os outros. E eu quero deixar uma palavra para você, assim como estávamos programados pela Rede de Homens para estar fazendo neste dia. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, diz assim: Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convidados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco os nobres. Agora veja o versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu justamente as coisas simples deste mundo e insensata para envergonhar aos sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julgava fraco para ridicularizar aquele que se achava forte. O tema é muito propício e vem falar a respeito da nossa habilidade, da nossa capacidade. Somos homens comuns, homens que estamos transitando nessa terra. Talvez você olhe para você hoje e não enxergue tantas qualidades assim, mas não se preocupe, você já nasceu como precisava ser, de acordo com as habilidades e as qualidades que Deus escolheu que você tivesse. Isso fará com que você tenha um bom desempenho aqui na terra. O chamado aqui, quando nós lemos esse texto, diz respeito ao chamado de Deus, ou seja, é o plano que Ele tem para cada um de nós. É um chamado que é uma vocação ou orientação e que acontece quando sentimos que temos um propósito pelo qual vale a pena viver, ou um certo caminho em nossa vida a seguir. Quando o homem tem um propósito na vida e ele reconhece esse propósito, é um propósito que vale a pena ele se desenvolver, empreender energia e esforço para concretizar. Não importa se você não tem um cabedal de conhecimento, uma parede cheia de diploma, ou a sociedade te reconheça como o mais sábio hoje na Terra, ou que tenha uma participação no alto escalão. Deus escolheu as pessoas comuns. Deus escolheu os homens comuns. E esse comum, na mão dele, se torna extraordinário. O que nós precisamos é reconhecer as nossas habilidades, reconhecer quem nós somos, reconhecer o que nós temos e começarmos a colocar isso em prática, a começar da nossa casa, da nossa família, porque todos nós já temos o chamado para mudar e transformar vidas. E nesse momento, é o momento em que você pode tirar um tempo no seu lar para fazer uma transformação de vida, começando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, através do quê? Do contato afetivo e das experiências transitadas ali dentro deste lar. A Bíblia está repleta de relatos extraordinários que foram realizados por pessoas simples como eu, como você. Pessoas que Deus escolheu e resolveu usar de forma extraordinária. Todos nós temos fraquezas, pois neste mundo não existe ninguém perfeito. E você quer saber mais? Nem Deus espera que nem eu ou você sejamos perfeitos para operar através da nossa vida. Ele já nos conhece desde antes da fundação do mundo. Ele nos conhece mesmo antes de termos sido formados no ventre de nossa mãe. Sendo assim, não há nada que possa ser surpresa para Ele. E Ele te escolheu para começar, homem de Deus, a começar as mudanças extraordinárias dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias através de você, onde, através de você, as pessoas alcançarão a qualidade de vida, a vida abundante que Deus já tem determinado para todos nós.
eu quero citar nesse momento alguns homens comuns que foram usados na história, mas com um chamado em comum. A exemplo, Moisés. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó? Um homem comum, criado no meio de Faraó, do reino, mas filho dos judeus, do qual tinha uma sentença de morte que deveria ter morrido já ao seu nascimento, mas aprove Deus resguardar este homem comum para o dia certo. E quando chegou o momento, a primeira coisa que aconteceu foi ele fazer essa pergunta, que está lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 14. Mas saiba de uma coisa, Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele também tinha suas fraquezas. Qual era a sua fraqueza? Primeiro, um complexo de inferioridade. Ele se sentia pequeno, se sentia menor, a ponto de ele fazer essa pergunta para Deus: quem sou eu? Uma outra fraqueza também que ele tinha era o seu temperamento. Ele era muito explosivo. Percebe? Todos nós temos algumas fraquezas, algumas fragilidades, e nem por isso Deus vai deixar de usar. Você tem um chamado extraordinário. Um outro homem que podemos citar neste momento, Gideão. O Senhor chegou a ele e disse: o Senhor é contigo, homem, varão de valor, homem que tem uma qualidade e uma habilidade. E ele respondeu: quem sou eu, Senhor, para livrar a Israel? A minha família é a última família de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 15 e 16. Esse homem tinha fragilidades, esse homem tinha fraquezas também. Um homem comum, como qualquer um de nós. Todos nós temos também algumas fraquezas, algumas fragilidades, mas nem por isso Deus vai deixar de te usar. Nem por isso Deus vai preferir outra pessoa. Ele já tem um chamado para você, ele já tem um propósito para você. E creia, esse propósito é extraordinário. Olha a fraqueza de Gideão. A primeira fraqueza de Gideão era o quê? Baixa autoestima. Ele não conseguia ver um valor em si mesmo. Apesar de o próprio Deus, numa manifestação teofânica do anjo apresentando-se a ele, dizendo: o Senhor é contigo, homem de muito valor, ainda assim a sua baixa autoestima não permitia que ele reconhecesse essa qualidade. E por isso, houve aquela dificuldade, onde primeiro Deus teve que convencê-lo. Convencer que ele era, apesar de comum, capaz de exercer ou de fazer a obra de Deus na terra e libertar a Israel da mão de todos aqueles inimigos que estavam à sua volta. Uma outra fraqueza que ele apresenta, a sua profunda insegurança. Gideão era muito inseguro, embora ele tinha suas qualidades também, e Deus o reconheceu pelas suas qualidades. Mas parece que nós temos muito mais facilidade de olharmos para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades, e temos uma tremenda dificuldade em reconhecer as habilidades que nós já temos, que Deus colocou em nós, que também pertence a nós e que pode ser exercida de forma extraordinária em direção àquilo que Deus quer. Uma outra pessoa que nós podemos citar aqui, Davi. Davi, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B. Mas Davi também apresentava algumas fraquezas, algumas fragilidades. Quais são elas? Ele era apenas um menino, mas nem por isso Deus deixou de escolhê-lo. Ele era apenas um jovem, mas nem por isso Deus deixou de escolher. Pelo contrário, porque Deus não olhou para a aparência de Davi era de jovem. Talvez a sua aparência possa representar em meio à sociedade alguém ainda muito novo, imaturo, quem sabe, mas não se preocupe, Deus tem um propósito na sua vida e te chamou do jeito que você é e vai usar você para fazer coisas extraordinárias. Mas ainda assim Deus chamou Davi para ser rei. Uma outra coisa que poderia ser considerada como fraqueza, pelo menos aos olhos da sociedade, é que ele era apenas pastor de ovelhas. Na época,
nesta época, ser pastor de ovelhas era como se fosse a pior das profissões que alguém pudesse ter. Podemos observar pelo fato de ter colocado o caçula para exercer essa profissão, enquanto todos os outros irmãos estavam dentro de casa. Então não importa também qual é a profissão que você está exercendo hoje. Ela pode parecer sem expressão, ela pode parecer não ter tanta presença na sociedade, mas tenha certeza, Deus tem um propósito para a sua vida, tem um chamado para você. Eu e você somos homens comuns, mas Deus resolveu nos chamar, nos resgatar para termos um chamado incomum e fazermos coisas extraordinárias para o seu reino, para a sua causa, para a sua obra. E o que seria isso? Seria promover a qualidade de vida e uma vida abundante a todo ser humano que vive nesta sociedade. Nós somos chamados para reconciliar vidas e para estimular vidas a alcançar a vida abundante que Cristo prometeu a todos nós. Mas ainda quero falar de um outro homem, Jeremias. Jeremias, chamado para ser o profeta de Deus. E ele diz em Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7, mas eu disse, Senhor meu, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Percebe? A fraqueza de Jeremias aqui, ela é expressa pela sua juventude. Ele se achava inapropriado, ele se achava muito imaturo para poder assumir tal responsabilidade, para poder ter esse chamado extraordinário de Deus na vida dele. Ele se achava muito comum. Mas o próprio Deus o repreendeu dizendo, pare de dizer que você é criança, pare de dizer que você é muito jovem, pare de dizer que você é inapropriado. Você vai e tudo que eu te disser para falar, você vai falar. Porque eu estarei contigo, esta é a verdade. Então somos homens incomuns, sim, mas com chamado, somos homens comuns, mas chamados com um chamado incomum para fazer coisas extraordinárias, porque Deus está com você. E esse chamado começa dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário em sua vida. Uma outra fragilidade de Jeremias, ele tinha muito medo. Quantas vezes estamos deixando de cumprir um chamado, de colocar as nossas habilidades em favor da nossa família, em favor de nós mesmos, por medo? Quantas vezes esse medo tem nos paralisado e nos impedido de avançar na vida, de avançar em direção àquilo que Deus já tem determinado e prometido para todos nós, para a nossa família? Quantas vezes o medo tem nos impedido de avançarmos na nossa vida profissional? Alguém disse uma vez para mim uma coisa interessante. É muito bom ter sonho de fazer o bem, sonho de auxiliar as pessoas. Mas, como poderíamos realizar todos os sonhos se não prosperarmos financeiramente? E aí alguém contou uma história do Bill Gates, que está fazendo uma mudança em uma parte da África, onde ele está fazendo uma reestruturação de rios ali para se tornar uma água potável e limpa para poder atender aquelas pessoas. Ele tinha um sonho, mas se ele não tivesse a condição financeira, ele jamais poderia realizar este sonho. Então percebe? Deus também te chamou para ter uma vida próspera. Ter prosperidade é ter todas as áreas bem atendidas e você crescer de forma extraordinária, que você possa contribuir também com o reino e com as pessoas. Tem um objetivo essa prosperidade. Mas quantas vezes você tem se auto-sabotado e deixado de alcançar isso de Deus por medo? Assim como Jeremias.
Então, em sequência, temos então o discípulo de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, versículo 8 até o 11. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Como estávamos dizendo, homens também, discípulos de Jesus, que andaram com ele, homens também, comuns, com suas fragilidades, com suas fraquezas. Perceba, os discípulos de Jesus foram chamados dentre os mais improváveis. Pedro, André, Tiago e João cuidavam apenas dos negócios da família. E o que eles faziam? Eram pescadores. Eles não tinham nenhuma faculdade, eles não tinham passado em nenhum vestibular, não tinham concluído o bacharel de nenhum curso, não era pós-doutorado, mestrado. Homens comuns que trabalhavam apenas e viviam da pesca. Mas homens que Deus viu talentos a qual já tinha sido colocado sobre eles para no dia certo, neste momento, começarem a ser usados com esse chamado incomum. Mateus era cobrador de impostos. Era uma profissão que não era muito bem vista, muito pelo contrário. As pessoas o repudiavam, principalmente os judeus o repudiavam. Mas ainda assim, Jesus o chamou homens simples e comuns, com o chamado incomum. Assim como eu, assim como você, assim como todos nós temos um chamado para fazer uma diferença na nossa geração. Não importa o que nós temos, não importa o que nós somos, não importa se temos diploma ou se não temos diploma, se somos os mais sábios ou se não somos os mais sábios. O importante é que eu e você temos habilidades dadas por Deus, dons dados por Deus para serem utilizados, tanto a favor do reino, como também em favor da sua família, em favor da sua própria vida, em favor de todo o processo que levaria todos nós a alcançarmos esta vida abundante que o Senhor nos tem prometido. Vejamos bem, não somente Mateus, mas todos os demais discípulos do Senhor, todos tinham alguma coisa, alguma fragilidade ou alguma área que demonstrava alguma fraqueza. Agora perceba uma coisa: quando você se sentir pequeno, desprezado por alguém, seja no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa ou em qualquer outro lugar, por mais que você seja humilde, tenha certeza, Deus vai usar você para realizar a sua obra aqui nessa terra, uma obra incomum e extraordinária. Você é um homem incomum, sim, como eu também sou, mas tem um chamado incomum para este tempo e no lugar onde você se encontra. Que Deus continue levantando os seus improváveis, incomuns nesta geração para realizar coisas impossíveis. Os propósitos dele são perfeitos e assim como usou Noé, Abraão, Moisés e tantos outros, ele também vai usar a sua vida como usará a minha para fazer uma transformação nesta geração. Se levante, que Deus te abençoe e que esta palavra possa fluir em sua vida e em seu coração.